Olá, eu sou o professor Xavier, este aqui é o TEL de Datas e, como de costume, iniciando a semana com o estudo de um salmo, e o salmo da vez é o Salmo 45. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o PDF dos slides que eu vou usar aqui neste estudo. Se você quiser fazer o download, pode ser que de alguma forma lhe ajude. E neste momento, antes da gente passar a leitura, se você quiser pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia ou me acompanhar na tela também, o texto vai estar sendo projetado aqui, tá bem? O título para este estudo, o título que eu dei para este estudo é O Cântico do Casamento Real. Refiro-me a Cristo e à Igreja. Você talvez já tenha entendido a referência aqui dessa expressão entre parênteses, mas no momento certo nós vamos trabalhar isso neste estudo. Lembrando também que os subtítulos, esses subtítulos aqui, em itálico e entre colchetes, são subtítulos que eu dei para cada porção para nos ajudar já na condução do estudo e já formam aí o esboço do nosso estudo, do nosso roteiro de estudo. Tá bom? Então, o título que você encontra na sua Bíblia, o título que podemos até entender que é inspirado, essa questão é debatida, mas enfim. Masquil, Cântico de Amor para o músico Mor entre os filhos de Coré, sobre Xoshanim, ou os lírios, que é a melodia utilizada para esse cântico. Este é o único salmo que recebe esse título de Cântico de Amor em todo o saltério. Tá bom? 1. Prelúdio, o louvor incontido. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso teu Deus te abençoou para sempre. 2. O rei vencedor. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. 3. Do rei ao Senhor, do Senhor ao rei. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Cetro do reino de quem? De Deus ou do rei? Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Quem? Deus ou o rei? Por isso Deus, o teu Deus, ó rei, então eu estava falando do rei, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Veja que, de propósito, eu fiz essas considerações para mostrar que a redação dessa passagem é complicada na tradução, é mais complicada ainda no original, mas a interpretação é bem resolvida, bem tranquila, se nós formos para Hebreus 1, 8 a 9. Tá? Então eu vou até já antecipar um pouco a questão da exegese, da interpretação, e vou pedir auxílio ao autor de Hebreus 1, 8 a 9. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Essa passagem o autor de Hebreus aplica a Cristo, imediatamente. Tu amas a justiça e odeias a impiedade, também é Cristo, por isso Deus, o teu Deus, aí sim, o Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. É assim que o autor de Hebreus interpreta essa passagem, lá em Hebreus 1, 8 a 9, 8 e 9. Tá? Então, por isso, a gente consegue modelar aqui a compreensão de quem o salmista ou os salmistas, os filhos de Coré, a quem eles estão se referindo, e mais do que isso, nós temos aqui uma grande chave para interpretar profeticamente esse salmo, essa chave lá em Hebreus 1, 8 a 9, e para remetermos este salmo à nova aliança. Depois eu vou falar mais sobre isso. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e a cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres, que aqui no texto significa damas de honra e não esposas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Essa sim que vai ser aí, que vai se casar, que vai
celebrar esse casamento, né? Ouve, filha, e olha e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Agora sim, palavras dirigidas à noiva. 4. Palavras dirigidas à noiva. Desculpa, esqueci o título. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Bênção sobre a posteridade. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente. Amém. Falar um pouquinho sobre o contexto histórico, literário e profético até deste salmo, como uma introdução ao nosso estudo. Esse é um cântico real de casamento, ou um cântico de casamento real. Talvez, é uma especulação de alguns comentaristas, né? Talvez composto para o casamento de Salomão com a filha do faraó. Você encontra isso lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 1, 7, 8, 9, 16. Existem alusões a essa união. Provavelmente, independentemente desse cântico ter sido composto para essa ocasião ou não, ou de ele ter sido composto, quem sabe, tendo em vista essa ocasião histórica, né, relembrando essa ocasião, ou projetando essa ocasião no passado, provavelmente esse cântico era usado nos casamentos reais em Israel e ou Judá. Isso aqui me parece que já é um pouco mais tranquilo da gente compreender e verificar. Tá? Isso contexto histórico e literário, porque a própria literatura, né, a própria construção literária do cântico aponta para isso. Agora, comentaristas como Spurgeon rejeitam maior valor a essa contextualização histórica, preferindo contemplar apenas o aspecto cristológico do Salmo. O aspecto cristológico do Salmo é evidente, eu já mencionei, já trabalhei a retomada desse Salmo em Hebreus 1, 8 e 9, mas a gente não precisa simplesmente descartar, né, ou deixar de lado o contexto histórico imediato. A gente pode trabalhar as duas coisas, é claro, mas o nosso foco, evidentemente, como já tem sido no estudo dos Salmos aqui, né, o nosso foco será o aspecto cristológico. E aqui o aspecto cristológico também tem um aspecto eclesiológico, né? A contemplação de Cristo nesse salmo nos faz contemplar necessariamente o relacionamento de Cristo com a igreja. Nós colocamos os olhos para Cristo por um lado, mas também colocamos os olhos em nós e o que a Escritura diz a nosso respeito enquanto igreja, enquanto noiva de Cristo. E também esse aspecto cristológico, que é o caráter tipicamente profético, tipológico do salmo, ele tem uma clara implicação também escatológica. Né? Não há como fugir dos aspectos escatológicos. As figuras encontradas no Salmo 45 remetem a figuras encontradas no Apocalipse também, especialmente no capítulo 19 de Apocalipse, como nós vamos ver. Tá? Mas quando eu falo em aspecto escatológico deste salmo aqui, eu estou lançando mão daquilo que Tom Wright, por exemplo, N.T. Wright ensina a respeito dos Salmos, a afirmação de que a porção da Bíblia que mais tem escatologia são os Salmos. Por que isso? Eu não estou falando dessa escatologia pirotécnica que existe por aí hoje em dia, certo? Estou falando daquela escatologia simplificada, aquela escatologia mais tranquila, evidente, que modela a consumação da era por meio da vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, né, o advento de Cristo como o início do fim, o reino de Deus como já e ainda não, aquilo que vai ser completado e consumado por Cristo no futuro, com o julgamento dos ímpios e a recompensa dos justos, dos justificados em Cristo, é algo de que nós já podemos desfrutar na era presente. É desse tipo de escatologia, palavras de esperança e de consolo em meio às tribulações e às aflições da vida, é desse tipo de escatologia que eu estou falando, né? Dessa escatologia pura e simples. Eu não sei qual é a sua interpretação específica a respeito dos pormenores.
Isso é com você, isso é entre você e Deus, tá? Eu não posso retirar esses pormenores deste salmo, por exemplo, e eu também não retiro esses pormenores do Apocalipse, tá? A gente tem que tomar cuidado com as figuras e não ir além das figuras naquilo que elas querem representar, né? Se você começa a puxar metáfora em cada detalhe, você pode se atrapalhar. A metáfora, a figura como um todo, ela é bem clara e bem evidente, e é nisso que nós devemos nos apegar, é isso que nós devemos nos apegar. Tá? Agora, veja que interessante, pensando em termos de contexto literário, pensando naquilo que o próprio texto afirma, humanamente este rei é uma espécie de mistura entre Davi e Salomão, e uma figura tanto humana quanto divina, em razão daquela redação truncada dos versos 6 e 7. E também adiante, quando fala da noiva, né, ele é o teu Senhor, adora-o, quer dizer, é uma figura divina. Por ser uma figura divina, necessariamente está falando de Cristo, está apontando para Cristo. Mas o próprio rei, considerado de forma humana, né, na perspectiva humana, ele é como que uma mistura do sábio e deslumbrante Salomão, né, na primeira parte do Salmo, ou na primeira parte das alusões ao rei, com o bélico, militar e vitorioso Davi. A figura do rei montado no cavalo vencendo é uma alusão a Davi, não a Salomão. Salomão vivenciou paz. Mas a alusão à formosura, a alusão à glória, à majestade e à sabedoria é uma alusão a Salomão. Então você tem uma espécie de mistura entre Davi e Salomão, porque os dois são tipos de Cristo, né, nesse sentido. Como eu já mencionei, Hebreus 1:8 e 9 aplica este salmo ao próprio Cristo, marcando o tom profético e escatológico do cântico. Este deslumbrante casamento real, então, passa a ser visto profeticamente como a união entre Cristo e a Igreja. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5:32, passagem que eu incorporei ao próprio título desse nosso estudo. Prelúdio, o louvor incontido, versos 1 e 2. O salmista, os salmistas, os filhos de Coré ali, diante daquela visão tão deslumbrante, daquele casamento tão triunfante, se aquele casamento foi realmente o casamento que marcou uma aliança entre Israel e o Egito, né, uma aliança de governos, uma aliança militar, uma aliança política e econômica, como o primeiro livro dos Reis sugere. Então você tem uma situação de quase um êxtase ali daquele salmista, né? O coração dele está fervendo, ele está louvando o rei, celebrando aquele casamento, ao mesmo tempo que ele está louvando a Deus e ao mesmo tempo que ele está se apresentando também diante do rei. Falo, como é que diz o texto? Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Quer dizer, não é só do rei que ele canta das suas próprias obras, né? Então, nós temos aqui a atitude de um verdadeiro adorador, coração fervendo, palavras boas e bem articuladas, né? Aquele que adora com a sua vida antes de qualquer coisa, mas ele também sabe articular bem as palavras, né? Um louvor que não pode ser contido, e um louvor que não se limita a palavras. As próprias obras são apresentadas como louvor ao rei ou como louvor a Deus. E aqui você vai entender, é claro, que apresentar as suas obras a Deus como louvor, falar a respeito daquilo que você tem feito na presença de Deus, não significa louvar a si mesmo na presença de Deus. Significa que o verdadeiro louvor é aquele que começa com as suas ações. Se você é justificado por Cristo e se você está se santificando em Cristo, na sequência do Salmo nós vamos ver isso também, você pode e deve, na verdade, se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o seu culto, o verdadeiro culto, o culto racional, Romanos 12, 1 e 2. Né? Mas, não só isso. Tudo isso está no contexto de que a formosura de Cristo é celebrada com palavras de bênção eterna. 2. O rei vencedor, versos 3 a 5. Daí sim nós temos aquela figura. A primeira menção ao rei, ainda no verso 2, seria uma alusão a Salomão. A segunda, uma alusão a Davi, ao rei vencedor, ao rei militar, né, ao grande general que vence as batalhas. E aqui, já nesse aspecto escatológico,
A vitória do soberano de Israel sobre os seus inimigos modela a vitória escatológica do Messias. Há um paralelo claro com Apocalipse 19, 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Quem são? São anjos? A partir de 1 Tessalonicenses 4, podemos entender que somos nós, os santos, vindo com ele. Mais ainda, em cavalos brancos e vestidos de linho fino. Grave essa expressão aqui, deixa até eu fazer uma marcação aqui. Vestidos de linho fino, branco e puro. Tá? Porque nós vamos ver uma outra figura aqui, no capítulo 19 de Apocalipse mesmo, que vai também usar essa mesma linguagem. Tá? E da sua boca, da boca do rei, de Cristo vencedor, saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Claro que essa figura é muito mais elaborada do que a figura do Salmo 45, mas o paralelo me parece ser evidente. Do rei ao senhor, do senhor ao rei, aí aqui fica muito claro com a aplicação que Hebreus 1, 8 e 9 faz. Existe uma ambiguidade nos versos 6 e 7, que eu já tentei demonstrar, de quem o salmista está falando, de Deus ou do rei. Hebreus 1, 8 e 9 resolve essa ambiguidade aplicando ambos os versos a Cristo, e isso transforma esses versos na passagem-chave do Salmo. É a partir desses versos que a gente vai para o Novo Testamento, que a gente vai para Cristo, e que a gente modela também a vitória escatológica de Cristo e a nossa união escatológica com Cristo, a partir da descrição da noiva e do casamento. Então, se Cristo é o rei, se o rei é Cristo, a rainha dos versos 9 seguintes passa a ser compreendida como a igreja, a noiva de Cristo. E aí nós temos na sequência as palavras dirigidas à noiva, nos versos 10 a 15. Veja então que nós temos uma sequência bem elaborada, A descrição do rei vitorioso, uma janela aberta para o céu, aí a descrição da noiva. A beleza e o resplendor da noiva estão ilustrados em Apocalipse 19, 7 a 8. Aqui no Salmo 45, a figura da noiva ela é mais elaborada. Em Apocalipse 19, 7 a 8, ela é menos elaborada, a figura é menos elaborada, mas, ainda assim, essa figura é muito, muito, muito interessante. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Podemos entender que o Salmo 45 é como se fosse um cântico para essa boda, Um cântico preparado para esse casamento, profeticamente. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então veja o que é o linho fino, do que é que o salmista está falando, ou melhor, do que o autor de Apocalipse, do que é que João está falando. Ele está falando que esse linho fino são as justiças dos santos. A santidade, a purificação, é isso que prepara a noiva para o casamento, é isso que prepara você para a sua união com Cristo. Na verdade, à medida que você já está, uma vez que você já está unido com Cristo, você experimenta essa união mais e mais à medida que está se purificando, que você vai sendo santificado por Cristo, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo na sua vida. Para que você se una a Cristo, se encontre com Ele, e para que você, junto com Ele, condene o mundo. Os exércitos do céu estão vestidos de linho fino, branco e puro. Veja o paralelo entre o verso 14 do capítulo 19 e o verso 8 do mesmo capítulo 19 de Apocalipse. Uma coisa prepara a outra. E claro que muda a figura da noiva muda parcialmente a figura, da noiva para um exército, mas o vestimento e a alusão ao vestimento permanece.
E se João já explicou no verso 8 que o linho fino e puro são as justiças dos santos, o linho fino e puro serão, me parece, né? Nem sempre a gente pode fazer esse tipo de inferência, mas aqui pelo contexto imediato e pela mensagem escatológica, me parece que nós podemos fazer essa inferência de que o linho puro e fino do exército dos céus é também a justiça dos santos. Não é a sua própria justiça, né? Não é a sua justiça própria, é a santificação. A justificação, como ensina Tom Wright, é você experimentar hoje o juízo final de absolvição. Você experimenta isso hoje, como consequência você vive a sua vida assim, em santificação, né? Cristo antecipa judicialmente, Cristo antecipa substitutivamente esse juízo na sua vida. Ele te declarará justo no futuro porque ele morreu por você e ele faz isso agora. Você pode se apresentar na presença de Deus então e andar em santidade. Justificação é um termo amplo que engloba todas essas coisas, inclusive a justificação forense, né? E as justiças dos santos aqui, elas têm a justificação como pressuposto, mas ela implica a santidade dos santos. Toda noiva se prepara para o seu casamento, né? Os noivos se preparam, guardam dinheiro, se estão acima do peso, fazem dieta, fazem academia, depois ganham o peso depois que casam, né? Brincadeiras à parte, mas nós temos na nossa cultura recente o dia da noiva como uma bela ilustração disso, né? A noiva vai para o salão, faz massagem em cima, faz maquiagem, prepara o cabelo, veste aquele vestido. Tudo isso é uma figura, é um tipo da nossa preparação para o encontro com Cristo, para a nossa união futura com Cristo. Sendo que a base para essa nossa união futura é a nossa união presente com Ele. A escatologia é isso. E nós precisamos lembrar que essa é uma mensagem que João endereça à igreja no meio da perseguição. Então João traz essas palavras na perseguição do século I. Eu não estou falando aqui necessariamente de uma perseguição vindoura. Como você interpreta isso é entre você e Deus, como eu já mencionei, né? Eu, particularmente, não vejo isso como algo necessário. A profecia futura de uma perseguição vindoura. Mas essa palavra de consolo e de conforto para a igreja perseguida, essas palavras de esperança, elas servem para nos modelar, né, para modelar a nossa própria esperança e o nosso próprio conforto diante consolo diante das tribulações da vida. E seja perseguição ou não, devemos usar essas tribulações e aflições para nos aproximarmos mais de Cristo, para nos santificarmos mais. É assim que eu vejo e contemplo a mensagem escatológica, e aqui ela é muito bem modelada a partir da figura da noiva no Salmo 45 e em Apocalipse 19. Você tem o rei, o noivo, você tem a rainha, a noiva, da união deles virá uma posteridade, virá uma descendência, e essa descendência também é abençoada. Os filhos serão reis, príncipes sobre a terra. Os gentios virão e adorarão. Veja que aqui tem tanto a inclusão dos gentios no louvor futuro, né, uma profecia clara da igreja, quanto a profecia do reinado espiritual da posteridade. Essa posteridade também somos nós. Apocalipse 19, 1, 5 e 6, né, uma passagem bem conhecida, mas bastante clara no contexto aqui. A gente estava no capítulo 19 de Apocalipse, agora vamos para o capítulo 1. Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Bom, esse é o estudo do Salmo 45. Eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e de deixar o seu comentário. Isso também é sempre muito importante. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.